O grande personagem do momento do Internacional pode ser considerado o Ener Valencia, que está em baixa com o torcedor pelo desempenho abaixo nas últimas partidas, mas também pela postura que apresentou dentro de campo. A saída de Ener Valencia da partida contra o Maracanã, com o jogador caminhando ao ser substituído, em um momento onde o Inter precisava acelerar para buscar o resultado, descontentou o estádio Beira-Rio, que caiu na vaia. O técnico Roger Machado admitiu um mau momento de Ener Valencia. Entretanto, ele ficou incomodado com perguntas referente à postura e ao momento do jogador saindo em uma defesa ao equatoriano. Entretanto, a defesa de Roger tem também algo por trás. E a gente vai analisar isto reagindo ao que o treinador colorado falou agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Vamos reagir aqui à entrevista coletiva do técnico Roger Machado, mas há alguns pontos fundamentais sobre Ener Valencia, que é o principal tema, a principal pauta da coletiva do técnico Roger Machado. A minha pergunta, por exemplo, que foi a última pergunta da entrevista coletiva, ela também trouxe um Roger incomodado com alguns questionamentos. E a gente vai reagir aqui para entender o porquê. Até onde Roger está incomodado para defender Ener Valencia? Até onde ele está incomodado com Ener Valencia? Até onde Roger buscará outras opções? Vamos ouvir isso aqui. Primeiro, a primeira resposta, que eu acho que vale a pena a gente ouvir, ela vem de uma pergunta do Leonardo Sonda, repórter da Rádio Bandeirantes. Tá? O Sonda lhe perguntou para o Roger se o Roger não estava preocupado com a queda de desempenho do Internacional. E o Roger mostrou e relatou uma preocupação. A gente vai ouvir aqui o que ele disse. 2 lances de gol anulados, que dariam um placar de 4-0. Né? O que me preocupa é justamente a gente, em alguns momentos, ser pouco eficiente no volume de jogo que a gente tem. Um time ele tem que trabalhar para criar oportunidades de colocar os atacantes na cara do gol e para que eles definam com capacidade e sofrer menos. A gente, ultimamente, tem sofrido, com exceção do jogo contra o Nacional, poucos gols e temos tido um volume de oportunidades criadas, e nosso aproveitamento tem sido baixo. A gente pegar os nossos jogadores de frente. Aqui começa. O Wesley foi um jogador de 13 gols do ano passado. Esse ano ainda não conseguiu balançar as redes. Eu vi que teve gente no Diário do Inter KTO aqui criticando porque a imprensa está fazendo crise com o Wesley, porque eu disse e coloquei o Wesley na capa do vídeo da madrugada. Eu coloquei o Wesley no vídeo da madrugada pelo que o Roger falou. Quem colocou o Wesley em uma crise técnica, em um momento abaixo, foi o Roger. Nessa fala aqui, ponderando, o ano passado o Wesley fez 13 gols, esse ano não fez nenhum. E isso impacta no momento do time. O Vitinho foi um jogador de 5 gols no campeonato estadual e depois, nesses jogos todos, ele não conseguiu voltar a balançar a rede. O Ener... Aí pegou no Vitinho, e agora ele vai falar do Ener. O Ener, no campeonato estadual, tanto que alçou o protagonismo da titularidade, com o gol, inclusive, nos jogos finais, e de lá para cá também não tem conseguido, com grandes oportunidades sendo criadas para esses caras de frente finalizar. O Ener não tem conseguido, com grandes oportunidades para eles finalizar. E aí aqui o Roger ele coloca totalmente em relação ao momento dos atacantes. E ele vai ampliar, tá? Mas é o momento dos atacantes. O Inter cria chances na visão do Roger, tá chegando pro Ener finalizar e o Ener não tá guardando. O Wesley não tá guardando, o Vitinho não tá guardando. Isso sim. A busca das alternativas, o que me preocupa, na verdade, é esse mau momento individual dos nossos jogadores de ataque. Mau momento individual dos nossos jogadores do ataque. Ipsis literis. Mau momento individual dos nossos jogadores de ataque. Roger confirma. Há um mau momento individual dos jogadores de ataque do Inter. Isso sim. E a gente busca no dia a dia essas soluções, esse volume de oportunidades que a gente cria, que a gente tenha um melhor aproveitamento. Com relação à instabilidade coletiva, eu não vejo ela como um todo. Eu vejo de um setor que é um setor muito importante, que é o setor de definição
né, do time, e a gente sabe que quando esse setor ele não funciona adequadamente, né, o time acaba sofrendo, que não é só impedir que o adversário faça gols, né? A gente precisa balançar as redes. Aqui o Roger coloca, cara, o problema do time tá que os nossos atacantes não estão guardando. É uma tradução literal do que o Roger falou. O Roger falou exatamente isso. Nosso time tá bem, só que os nossos atacantes não estão fazendo gol. E aí colocou na conta do Wesley, do Valencia e do Vitinho, que são jogadores que tiveram, segundo ele, uma queda ao dizer que estão agora em um mau momento individual. Esta é a análise fria do Roger, tá? É isso que o Roger pensa a respeito do time, e eu acho que é muito importante para a gente criar um conceito em relação ao que o Roger vai falar na sequência. Porque aí vem a pergunta do Jairo Vinck em relação ao incômodo do torcedor com o Ener Valencia e que incomoda o Roger Machado. Vamos ouvir que é no 18h20 aqui. Boa noite, Roger. Tu falaste que era uma alternativa de jogo, cruzar a bola rápida. Não, te parece muito pouco para um time tamanho internacional, enfrentando um time de uma categoria bem abaixo, utilizar 76 cruzamentos, sendo que dentro da área o Internacional tem um centroavante que não combate, que não pula. O Ener, quando foi substituído, Roger, ele foi vaiado pelo Beira-Rio, não pela má atuação, mas pela má vontade que ele saiu de campo, o Inter precisando do resultado. Não teria que ter um pouco mais de coragem, de repente, botar o... Aqui o Roger já tá incomodado, ó. Aqui o Roger já tá incomodado. Quando fala da má vontade do Ele foi vaiado pelo Beira-Rio, não pela má atuação, mas pela má vontade que ele saiu de campo, o Inter precisando do resultado. Não teria que ter um pouco mais de coragem, de repente, botar o menino a jogar desde o começo, já que é um... Aí, vamos lá, minha opinião, tá? Aqui eu acho que o Jair deu uma viajada. Pediu o Raikkonen de titular em relação ao Ener Valencia. E aí o Roger, ele monta nisso. Quando a gente faz uma pergunta muitas vezes, e a gente quer arrancar uma resposta do treinador, a gente, um dos processos é a gente cuidar para que não deixe um rastro onde o treinador possa se abraçar, se agarrar, para não dar aquela resposta sobre a pergunta que tu deseja, que muitas vezes é de um tom de cobrança, porque esse é o nossa obrigação ali também, né? Em alguns momentos fazer as cobranças. E eu acho que ao falar isso, o Jair ele deixou uma rabeta pro Roger se agarrar, tá? Que é a questão de colocar um garoto de 16 anos, o que de fato parece um pouco absurdo. Um homem de área que vai ter bastante cruzamento? Mas tem um sentido, eu acho que é o seguinte, pô, não faz sentido tu cruzar tanta bola pro Ener Valencia, que é um cara que não recebe tanto cruzamento, que não é característica dele e que tá mal. Desde o começo do jogo? Botar o Raikkonen no lugar do Ener? No começo do jogo? E aí o Roger senta nisso porque, de fato, a ideia parece um pouco absurda. Poderia, né? Mas eu preciso fazer uma gestão do meu processo. Como é que você acha que eu vou gerir meu vestiário tomando esse tipo de atitude? Não funciona assim. Não funciona assim, Jair. E aí aqui eu acho que o Roger já começa uma incomodação com toda a pergunta, com o Jair colocando em tom de crítica a postura que o Inter adotou de muitos cruzamentos, e aí acho que o Roger já começa a descarregar tudo aqui. Não é tão simplista assim como se imagina do alto da cabine, né, com o microfone na mão. Não funciona dessa forma. Né? Eu preciso permitir que aqueles que tiveram um puta de um protagonismo no campeonato estadual e que muitos me cobraram a titularidade do Ener e que agora entende que ele está de má vontade, que ele consiga se recuperar em campo. Não. Aqui me parece que é o má vontade que incomodou o Roger, tá? Não funciona dessa forma. E eu não trabalho assim. Né? E os momentos que eu coloquei o Raikkonen em campo, eu dei a oportunidade do Ener no segundo tempo se reencontrar. Né? E quando ele não conseguiu, que é o dever do treinador, eu oportunizo para um menino de 16 anos. Mas não funciona assim. Não é tão simplista assim como a gente imagina que é. E aí vem a minha pergunta. Primeiro, o Roger já está aqui exaltado pelo tom da pergunta do Jairo, e aí acho que ele colocou tudo em um bolo e se agarrou na ideia de colocar um garoto de 16 anos. Mas a minha ideia era aprofundar o tema do Ener Valencia, tá? Pode. Sobre o Valencia e ainda sobre a saída de campo, que de fato irritou o torcedor ali, pelo fato de ele sair caminhando em um momento onde o Inter precisava acelerar os processos e buscar o gol dentro de um empate. Falastes anteriormente que muitas vezes quando o ambiente está negativo para o jogador, é importante até preservar ele, dar a chance dele de se recuperar no treino. O Valencia hoje não tem um reserva imediato, porque é o garoto de 16 anos, o Borré está machucado, o Luca está machucado, o Ricardo Matias está machucado. Como gerir este processo? Acho que não tendo a possibilidade de preservar o Valencia de um ambiente ruim
como ele enfrentou hoje? Aqui, cara, eu olhando hoje, eu acho que eu poderia ter encaminhado a pergunta para outro caminho, tá? Que é o do ponto da saída de campo do Valência. Eu pontuo isso, que isso irritou o torcedor, mas eu acho que eu tinha que ter sido um pouco mais incisivo. Eu amaciei muito no fim, perguntando para ele sobre a impossibilidade, que é um problema, tá? O Valência vai ser o titular contra o Corinthians, porque não tem reserva. E a impressão que o Roger me deu na coletiva é que o próprio Roger não entende que não dá mais pro Ener Valencia. Só que eu acho que eu poderia ter arrancado isso a partir de ter questionado pro Roger no sentido: tu não te incomodou também com a maneira como que o Ener Valencia saiu? O torcedor está errado ao se incomodar com a maneira que o Ener Valencia saiu? Eu acho que eu poderia ter ido para aí. Agora, pensando depois. Mas na hora eu fui para a linha do como é que tu vai fazer para manter o Ener Valencia jogando, sendo que ele tá mal. E aí talvez eu entendesse de dar a oportunidade para o Roger dizer que vai fazer alguma cobrança nele, ou que o Roger não foi pelo caminho. Vamos ver o que o Roger disse. E aí, lembrando, o Roger está aqui ainda puto pela pergunta do Jair. Na opinião do ambiente externo, o melhor é sempre quem está fora. Né? O que eu discordo. O Fernando tá dentro. Ninguém acha que o Fernando tem que sair do time. O Vitor Gabriel tá dentro. Ninguém acha que o Vitor Gabriel tem que sair do time. O Bernabé tá dentro. Ninguém acha que o Bernabé tem que sair do time. O Alan Patrick tá dentro. Ninguém acha que o Alan Patrick tem que sair do time. O Ener Valencia tá dentro. Por que todo mundo acha que ele tem que sair do time? Porque ele tá mal. Se acha que o melhor é o do lado de fora, quando o que está dentro tá mal. Não faz muito tempo que eu era cobrado pelo bom momento do Valência porque ele entrasse no time. Né? Porque a crítica vinha em cima do Borré, que não vinha bem. Né? A avaliação, por vezes, descontextualizada ou parcial, né, sobre tá bem, tira, tá mal, tira, tá bem, coloca, não funciona dessa forma. Mas o próprio Roger disse que em momentos que o jogador não está bem, não tem como insistir. Tu tem que preservar ele para dar a chance dele se recuperar no treino. É uma analogia e uma tese que o Roger usou pro próprio Ener Valencia, tá? Né, e quando eu digo que a gente precisa dar oportunidade, por vezes, né, do jogador, né, descansar ou recuperar seu protagonismo fora do campo, ela também vale para que eu permita que o jogador que até bem pouco tempo fez um dos gols mais bonitos do estádio Beira-Rio possa se recuperar em campo. Eu não vi o Valência de má vontade. Né, ele pode ter... Aqui é importante. Eu não vi o Valência de má vontade. É uma resposta que eu queria do Roger. O Roger não viu o Valência de má vontade. Em campo. A questão é, ele tá fazendo isso para defender o Ener Valencia só, ou ele realmente acredita nisso? E eu acho que um pouco da resposta na sequência disso. Eu não vi o Valência de má vontade. Né, ele pode ter saído devagar, decepcionado com a própria atuação dele. Isso não diminui a capacidade do Valência. Né, talvez a urgência da necessidade da gente vencer a partida, apenas isso. Talvez a urgência da necessidade de vencer a partida, apenas isso. Aqui o Roger admite que o Valência não tomou a melhor atitude ao sair caminhando, mas aí ele diz que não é em relação à má vontade. Né, o que a gente não pode fazer é julgamentos precipitados, envolvidos e cheios de emoção, né, do coração. Né, eu estou aqui para avaliar tecnicamente. Né, e tecnicamente hoje não foi só o Valência que não teve bem. Né, houve outras individualidades, mas nós não fizemos um mau jogo. Né, poderia ser melhor. Né, poderia ter construído uma vitória maior. Né, mas para hoje, né, foi o que a gente conseguiu fazer, né, num jogo abaixo, né, mas que poderia ter um resultado diferente. Aqui o Roger, no fim, ele só enrolou, né? Ele disse, a gente não foi tão bem, mas a gente poderia ter ido bem, e a gente fez o que podia fazer. Tá, mas a questão é, o que pôde se fazer talvez tenha sido abaixo. Enfim, ali o Roger só tentou encaminhar o mais rápido possível para o final da pergunta. Mas o que eu quero colocar aqui é, primeiro, o Roger sabe que o Ener Valencia tá mal, tá? E ele mesmo disse isso. De novo, vou repetir, mal o momento individual, tecnicamente, dos jogadores. Segundo, o que incomodou o Roger, primeiro, foi tudo, o contexto ali eu acho que incomodou o Roger. O Roger defendeu o Ener Valencia do ponto de vista de má vontade, disse que não tá de má vontade, entende que isso é uma avaliação precipitada do ambiente externo, e entende que o torcedor também fez uma avaliação precipitada em relação a isso. Pelo menos foi o que ele disse
publicamente, é claro que ele pode dizer isso publicamente, chegar no vestiário e falar, cara, eu te defendi lá, agora, pô, não dá pra fazer isso. Pode acontecer e muitas vezes isso acontece. Só que o grande ponto e a leitura que eu faço aqui é que o Roger também se abraçou no Ener Valencia nessa resposta porque ele não tem o que fazer. Ele precisa do Ener Valencia nos próximos jogos. O Ener é titular contra o Corinthians, porque não dá tempo de recuperar os outros jogadores. Mas acho que é interessante a gente analisar esses contextos e aprofundar o que o Roger de fato falou, o que o Roger está pensando, para a gente entender um pouco do momento do Roger, do momento do Ener Valencia nesse período de instabilidade do ataque admitida pelo próprio treinador. O que você achou? O que o Roger tem que fazer? Você acha que a imprensa foi mal? O Roger foi bem? Roger jantou a imprensa? Roger não explicou direito? Comenta aqui embaixo, deixa teu like, escreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!